Saudações, bem-vindos ao Primeiro Plano, e no vídeo de hoje eu vou fazer uma singela homenagem a vocês mulheres, falando um pouco sobre grandes diretoras do cinema. A ideia com esse vídeo não é me aprofundar no trabalho de cada diretora e nem ficar analisando filmes, é mais fazer um contexto geral e falar para vocês de grandes diretoras que vocês precisam conhecer e que foram, cada uma à sua maneira, muito importantes para a história do cinema mundial. E como eu vou falar sobre 10 diretoras, vamos logo para a lista. A primeira delas é Alice Guy, que é uma francesa considerada a primeira diretora da história do cinema. Ela nasceu em 1873 e já em meados de 1890 ela estava trabalhando num estúdio cinematográfico que construía câmeras e coisas do tipo. Ela começou a tomar gosto pela coisa e a partir de 1896 ela começou a dirigir os próprios filmes, e ela tem na filmografia dela nada mais nada menos do que 443 filmes. Obviamente que a grande maioria deles são curtas-metragens. Eu li inclusive numa matéria que numa parte da vida dela ela estava tão empolgada com o cinema que ela chegava a produzir 2 curtas por semana. Por isso também essa quantidade de filmes que ela tem aí num período curto, né? Ela produziu de 1896 até 1920, apesar de ter vivido até 1968. Eu, como estudante de cinema, nunca nem havia escutado falar nessa mulher, muito menos no trabalho dela, e eu fui pesquisar a respeito, encontrei alguns curtas no YouTube, e um deles me chamou muito a atenção. Um curta de 1906, de aproximadamente 7 minutos, chamado As Consequências do Feminismo. Ela inverte o papel da mulher e do homem nessa coisa do estereótipo. Então tem cenas de uma mulher sentada na poltrona em casa enquanto um homem passa roupa, o outro costura. Na rua, a mulher que dá em cima do homem. Então era de fato uma mulher muito revolucionária e que ela colocava isso dentro dos filmes dela. Mas fica aqui a dica e eu pretendo ler mais a respeito dela e quem sabe fazer um vídeo só sobre ela aqui no canal. A segunda diretora é a Agnès Varda, uma diretora belga que esse ano concorreu ao Oscar por Visage Village, que é um documentário que ela dirigiu em parceria com o JR, e ela também levou Oscar honorário pelo conjunto da obra esse ano. Eu gosto demais do trabalho dela e ela foi uma figura essencial dentro da Nouvelle Vague francesa, esse movimento aí tão conhecido e tão aclamado pelos cinéfilos do mundo inteiro. Ela teve uma parte bastante importante dentro desse movimento, o trabalho dela foi de fato revolucionário, e eu quero indicar 2 filmes dela. O primeiro é um filme que participou desse movimento, da Nouvelle Vague francesa, que é o Cléo, das 5 às 7, e um filme um pouco menos conhecido, que é Os Renegados, que é de 1985. Agora eu vou falar sobre uma outra diretora belga que eu gosto bastante, que é a Chantal Akerman. Ela faleceu em 2015, ela se matou, e ela tem um trabalho bastante contundente e que também vai falar sobre o papel da mulher na sociedade. O filme que eu quero indicar dela é um filme muito forte, que tem um ritmo bastante lento, é um filme um tanto longo, mas que eu acho poderosíssimo, chamado Jeanne Dielman. Aí tem um subtítulo que é o endereço, mas eu não vou me lembrar agora, mas é um filmaço. Vamos agora para uma diretora da República Tcheca, que é a Vera Chytilova. Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dela, mas ela fez parte de um movimento um pouco menos conhecido, que foi a Nouvelle Vague tcheca, que é um movimento muitíssimo interessante. Eu já estou bolando algum vídeo aqui no canal sobre esse movimento que eu gosto bastante e que tem uns cineastas interessantíssimos, e ela é um deles. Eu não vi muitos filmes dela, só vi 2, e esses 2 que eu quero falar aqui. O primeiro filme é um longa chamado Alguma Coisa do Outro, se eu não me engano essa é a tradução aqui no Brasil, e o outro é um filme dos anos 60 chamado Daisies, que é bastante revolucionário, é um filme bastante experimental, falando sobre empoderamento feminino, e essa diretora ela foi de fato revolucionária, tanto é que na década de 60 ela foi exilada da República Tcheca, e o trabalho dela é bastante contundente e vale a pena assistir. A
partir de agora eu vou falar sobre diretoras um pouco mais contemporâneas e que estão em plena atividade. Foi difícil escolher essas porque eu fiz uma lista gigantesca. A primeira delas é a francesa Claire Denis. E o trabalho da Claire Denis é muito corajoso, ela faz filmes bastante diversificados, mas todas com muitíssima qualidade. Eu vou indicar 2 aqui para vocês. O primeiro é um longa de 1999 chamado Bom Trabalho, e outro é o Minha Terra África, um filme com a Isabelle Huppert que é fortíssimo. Agora vamos para a Dinamarca e eu vou falar sobre a Susanne Bier. Essa diretora vem fazendo uns filmes que eu não tenho gostado tanto, devo confessar, mas eu não posso deixar de citá-la aqui porque ela tem uns filmaços. E eu quero indicar 2 deles aqui para vocês. O primeiro é uma obra-prima e, na minha opinião, o melhor filme dela, que é o Depois do Casamento. É um filme que segue uma estética aí quase do Dogma 95, vai falar sobre relações familiares, é bem pesado. Ela já ganhou Oscar por um filme chamado Em um Mundo Melhor. Eu gosto desse filme, mas nem tanto. Eu quero indicar um filme que ela dirigiu nos Estados Unidos com a Halle Berry e o Benício Del Toro, chamado Coisas que Perdemos pelo Caminho. É um filme que vai falar sobre luto, perda, de uma maneira bastante profunda e bonita. A próxima diretora que eu vou falar é a Andrea Arnold. Eu já falei sobre ela num vídeo que eu vou deixar aqui, mas ela também tem um trabalho bastante diversificado e ela coloca mulheres nos personagens principais e ela consegue se aprofundar tanto nesses personagens que é lindo de ver. Ela já dirigiu um filme que eu acho fenomenal, fantástico, chamado Fish Tank, que vai contar um pouco a história do amadurecimento de uma garota dentro de um ambiente nada saudável, assim, familiar. E o outro filme é o American Honey. Esse filme, American Honey, esteve um tempo atrás na Netflix, mas não está mais, infelizmente. Mas é também um estudo profundo de um personagem bastante complexo. Aliás, ela vai dirigir a 2ª temporada de Big Little Lies. Se eu não me engano, todos os episódios serão dirigidos por ela. Mal posso esperar. A próxima diretora que eu quero falar para vocês é uma irmã nossa aqui da América Latina, a argentina Lucrécia Martel. Se vocês não conhecem o trabalho dessa diretora, não sei o que vocês estão fazendo aí parados, que ainda não assistiram nada dela. Tem um filme dela para estrear nos cinemas, que é o Zama, que é um filme um pouco mais difícil, digamos assim, porém eu quero indicar os 2 primeiros longas dela, que é O Pântano e A Menina Santa. É uma diretora que também vai falar sobre personagens bastante complexos de uma maneira única. E eu não vou falar muito aqui porque essa maneira eu acho que vocês têm que assistir para saber qual é que... ela já foi muito premiada e é uma diretora que é bastante renomada hoje em dia. A penúltima diretora que eu quero falar é uma escocesa chamada Lynne Ramsay. Essa diretora já fez um dos melhores filmes que eu vi na minha vida sobre amadurecimento, que é o Ratcatcher, e ela também dirigiu outras obras-primas como Morven Keller e Precisamos Falar sobre Kevin. Ela fala sobre temas bastante profundos e pesados de uma maneira igualmente profunda e pesada, então é uma diretora sensacional. E a última diretora que eu quero falar aqui é uma japonesa chamada Naomi Kawase. Eu queria conhecer um pouco mais do trabalho da Naomi Kawase, mas os poucos filmes que eu assisti dela já me impactaram, cada um à sua maneira. Ela vai falar muito sobre a cultura do Japão e a mulher dentro dessa sociedade. E eu quero falar sobre 2 filmes dela. Um deles é A Floresta dos Lamentos e o outro, O Segredo das Águas. O trabalho dela é muito bonito, plasticamente bonito, a decupagem dela, a movimentação de câmera, vocês vão ver isso dentro desses filmes. Tem outro filme dela que foi muito bem falado, eu gosto, mas eu não amo, que é um filme chamado O Sabor da Vida. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês continuem acompanhando aqui o Primeiro Plano. Esse foi só um pequeno apanhado de diretoras que eu gosto muito e eu queria também que
cada vez mais mulheres fossem destacadas em trabalhos artísticos e na sociedade no modo geral, que a gente conhecesse mais trabalhos de diretoras, de roteiristas, de produtoras, de diretoras de fotografia, de editoras, de figurinistas, de artistas no modo geral, porque eu acho que a gente precisa disso para a gente chegar numa sociedade mais igualitária. A gente está cada dia caminhando um pouco mais para que isso aconteça. Ainda estamos longe, na minha opinião, mas eu acho que é com esses esforços e com essa união que eu acho que a gente consegue chegar lá. Então, avante! Se você ainda não é inscrito aqui no YouTube, por favor se inscreva e também se inscreva nas minhas redes sociais. E eu também gostaria de saber quais são as grandes diretoras na opinião de vocês. Deixa aqui no comentário para eu saber. Então é isso, até mais!